Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais equipa aqui presente. Vamos começar então pelo tema dos alunos do ensino superior, porque tem havido nesta comissão, e parece-me que na discussão pública, duas visões não propriamente conciliadas. Por um lado, as associações académicas têm-nos feito chegar repetidamente uma história com base em amostras que recolhem estudos amostrais que têm feito de dificuldade de manutenção de alguns alunos na frequência do ensino superior por razões económicas, por deterioração das razões económicas das suas famílias. Os senhores reitores estiveram cá na comissão há pouco tempo e explicaram-nos que isso não era de todo assim, que não sentiam essa dificuldade, eventualmente algumas dificuldades relacionadas com o acesso a meios informáticos, mas apenas isso. E, de facto, a verdade deve estar aqui alguns no meio, porque ainda hoje soubemos que houve um aumento de 4% nas bolsas de ação social escolar, o que significa um número considerável, mais de 2.600 pedidos de bolsas em relação ao ano passado, portanto, alguma deterioração terá havido, mas, de facto, houve 24 pedidos aos fundos de emergência social, que é manifestamente nada, não é? Tendencialmente zero. E, portanto, eu fico aqui baralhada onde é que está o ponto de equilíbrio. Os senhores reitores dizem que não é nada, as associações académicas dizem que é uma coisa muito grande. Terá o Sr. Ministro uma informação mais equilibrada que nos possa dar sobre o que é que tem sido a situação? Porque, de facto, aqui já foi falado também pelo PSD, na altura do Orçamento de Estado foi pedido para incluir uma monitorização do abandono escolar, não obviamente para o ver aumentar, não é? Que parece-me evidente, a ideia era para exatamente prevenir o risco dele vir a acontecer, e como o Sr. Ministro disse, que aliás começou todo o seu discurso a dizer que havia factos novos, e da última vez que aqui estivemos, se não na última da penúltima, o Sr. Secretário de Estado disse que este processo estava em curso para se montar um sistema transversal de monitorização do abandono, e eu pergunto-lhe se há alguma coisa nova aqui, porque, de facto, pode ajudar a perceber onde é que está aqui a situação real. Pronto. E já agora, também lhe pedia, na sequência daquilo que foi a intervenção do PCP, nós também temos tido informação desta coisa muito paradoxal, que é toda a gente se manifestou contra em prejuízo do ensino à distância, que prejudicava os alunos, prejudicava a avaliação, prejudicava os docentes, tinham menos tempo para fazer outras atividades, era sempre tudo muito mau. Agora, dia 19, supostamente voltamos ao ensino presencial e várias são as escolas que dizem que não vão regressar ao ensino presencial, a não ser, eventualmente, para práticas laboratoriais. E, portanto, afinal, em que é que ficamos também? Aqui também fico baralhada com o que é bom ou deixa de ser, e talvez o Sr. Ministro me possa ajudar aqui também. Estas são questões mais conjunturais. Há questões estruturais que me preocupam, ou que acho que nos deviam fazer pensar no que diz respeito ao ensino superior. Algumas poderão vir a estar incluídas, eu espero que sim, de alguma maneira refletidas no PRR que está em vias de ser fechado, e essencialmente têm a ver com isto. Tem a ver com o facto de que o ensino à distância, a experiência do ensino à distância mundial, não foi uma experiência portuguesa. Eu acho que trouxe várias alterações à maneira como nós consideramos a própria lógica de ensino, que é, aliás, uma coisa que tem vindo a ser discutida estranhamente também, muito mais no ensino não superior do que no ensino superior, onde eu esperaria, exatamente por estarmos na academia, que essa discussão tivesse acontecido há mais tempo, e vejo mais isso a acontecer no ensino não superior do que no ensino superior. Mas há alterações às lógicas de ensino, ao próprio conceito de campus e à lógica até de fronteiras entre países no acesso ao ensino superior e na frequência do ensino superior. E, portanto, eu acho que nós, em Portugal, temos várias questões para refletir sobre isto. Temos um sistema jurídico que está pensado, que é binário, não é? Está pensado ou para o ensino presencial ou para o ensino à distância, mas não acomoda, na extensão do que estamos a ver agora, o ensino híbrido. E eu acho que, se calhar, devíamos começar a pensar nisso, não é? Porque provavelmente veio para ficar. Também nos leva para o tema da capacitação dos docentes, quer do ponto de vista pedagógico, da substância pedagógica, quer do ponto de vista do plano tecnológico. E isso seria uma coisa interessante de ver incluída a prazo, já que falamos tanto em formação no PRR, também dos docentes do ensino superior. Mas também da capacitação tecnológica das instituições. Isto tem sido mais falado, de facto, se quiser, o hardware das instituições. Acho que isto tudo devia merecer reflexão. Espero que tenhamos a oportunidade de vir a falar mais vezes sobre isto e que esteja incluído no PRR. Depois também uma nota sobre ciência, exatamente na linha daquilo que o Sr. Ministro acabou
por finalizar na intervenção anterior, que tem a ver com a estrutura do orçamento da FCT. E, de facto, a fatia relacionada com o emprego científico, com o agregado emprego científico, teve um salto significativo, quer em termos orçamentais, quer em termos de execução. O que eu gostava de saber é qual é a distribuição dentro desse bolo do emprego científico. Eu gostava de saber concretamente, dentro disso, quanto é que está alocado ao Decreto-Lei 57. Porque, se calhar, se uma grande percentagem, por hipótese, estiver a financiar esses contratos, talvez isso explique porque é que há taxas de aprovação tão baixas nos concursos individuais, de 5% e 8%, porque há um desvio para uma obrigação criada, mas há um desvio. E também me pergunto, quando, e sabemos que estes contratos de Decreto-Lei 57 têm 3 anos de duração e depois podem ser renovados, não é? Muitos estarão a acabar neste ano e no próximo. E o que é que vai acontecer a estes investigadores? Provavelmente serão desviados, serão incentivados, ou têm um auto-incentivo a ir para concursos, para a 5ª edição do concurso dos SECs. E, portanto, se calhar vamos ter taxas de aprovação ainda mais baixas. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, este problema, nós sabemos que é um problema complicado, eu não estou a dizer que não seja, mas a sensação que eu tenho é que nós estamos sempre a empurrá-lo um bocado para a frente. Em algum momento do tempo nós temos que ou encontrar uma solução ou dizer a verdade. Pronto, mas alguma vamos ter que fazer. E acho que começa a ser a altura de encarar. Depois, finalmente, estou a ser tão eficaz que eu próprio estou a achar que não vou usar o meu tempo, não pode ser. Então, mas outra questão tem a ver com o Horizonte Europa. O Sr. Ministro disse aqui, e é verdade, que tem definido o objetivo de duplicar de 1.100 milhões de euros para 2.000 milhões de euros para este novo programa. Mas também seria bom acrescentar qual é a nossa contribuição líquida, ou qual é o nosso benefício líquido, porque no Horizonte 2020 nós contribuímos com 1,22 para ir buscar 1,65. E eu gostava de saber, para ir buscar agora estes 2%, com quanto é que vamos contribuir? Pronto. Porque é verdade que não é bem a mesma coisa, não é? É uma equação com 2 lados. Já agora convém percebermos como é que ela funciona. E, finalmente, eu sei que isto agora ficou uma grande mexórdia, mas como eu tenho tempo, eu vou continuar. Estou entusiasmada. Finalmente, gostava de lhe fazer uma pergunta... Vai concluir, então, senhora. Muito obrigada, senhora. Mas ainda tenho tempo. Não, são 7 minutos. Pois é, isto é injusto. Então vou só fazer uma pergunta final, só porque já me abalancei, que tem que ver com a FCT e a regra de impedir que as candidaturas avaliadas abaixo de um determinado limiar ficam impedidas de concorrer num próximo concurso. Isto deu muita polémica e eu gostava de saber qual é a lógica desta regra, qual é a lógica deste requisito, se o Sr. Ministro puder elucidar. Muito obrigada. Obrigado, agradeço também a compreensão relativamente à questão do tempo. Naturalmente, para responder, pelo mesmo período de tempo, 7 minutos, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, ensina-se Professor Manuel Leitor. Tenha a bondade de ser. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Ana Rita Bessa, agradeço mais uma vez também as perguntas que colocou e a forma como foram colocadas. Eu começaria desde já com esta pergunta tão simples e tão pragmática do Horizonte Europa. Efetivamente, Portugal investe desde sensivelmente 1986 1,22, 1,2, começou em 1,19 e evoluiu ao longo de 25 anos a 1,22% do programa quadro europeu, no período 2014-2020, o chamado Horizonte 20. Conseguimos atrair para Portugal 1,65%. O que varia no período 2021-27, no agora chamado Horizonte Europa, é, obviamente, o Brexit e a saída do Reino Unido. Portanto, a contribuição portuguesa, nos termos atuais, passa de 1,22% para 1,41%. E o nosso objetivo é ir atrair para Portugal de 1,65% para 2%. Portanto, enquanto no período 2014-2020 atraímos cerca de 1.100 milhões de euros, ir atingir cerca de 2.000 milhões de euros, respondendo a 2%, sensivelmente, de um programa que, como sabe, tem cerca de quase 100 mil milhões de euros. Mas, por isso, manter também este valor de atração superior àquilo que é o financiamento português. Devemos dizer, e pelo respeito de todos aqueles que trabalharam e de todos os portugueses que trabalharam nesta área, que demorou 25 anos a atingirmos o break-even.
Desde Portugal participa desde 1984-85, um ano antes da adesão à União, e foi em 2011 que conseguimos atingir o break-even. E agora, desde aí, temos conseguido sistematicamente atrair. A pergunta que fez sobre a fração do emprego científico é uma pergunta, obviamente, particularmente interessante em termos de política científica e, sobretudo, tem que ser compreendida com a repartição do investimento público, não apenas no emprego científico, não apenas nas bolsas, mas na diversificação da capacidade institucional. Sabemos que para haver estudantes de ensino superior tem que haver mais estudantes e instituições de ensino superior e unidades de investigação para os acolher, mas sabemos que para haver emprego científico tem que haver instituições científicas e empresas. E por isso, o reforço nos laboratórios associados, que é um reforço financeiro particularmente importante, está feito consignado ao aumento de lugares de quadro, as chamadas as carreiras científicas. Também para isso foi feito os laboratórios colaborativos e para isso temos cada vez mais incentivos à atividade empresarial de inovação. Por isso, o sistema, felizmente, não é um sistema fechado, é um sistema aberto. E o que é que nós temos? Se vir em termos da formação do doutoramento, a FCT financia sensivelmente, em termos diretos, metade dos estudantes que acabam o doutoramento. Neste momento há cerca de 2.000 bolsas, estamos quase, dava 1.000 há 5 anos atrás, mas isso representa metade dos estudantes de doutoramento, porque a outra metade é sobretudo financiado ou por projetos com financiamento nacional ou europeu. No emprego científico estamos num equilíbrio semelhante. A FCT, através dos programas de estímulo ao emprego científico, financia metade daqueles que são os contratos de emprego científico, a outra são financiados ou por projetos ou pelas próprias instituições. E este é um sistema que não é fechado, é um sistema aberto e, sobretudo, a atividade empresarial das pequenas e médias empresas foi particularmente importante nos últimos anos. Temos também que, naturalmente, o reforço das contratações no ensino superior, particularmente alavancadas desde 2019, quando se abriu a prorrogação ou quando se desacoplou o recrutamento da progressão de carreira, vêm muitos destes jovens de doutorados a serem contratados pelas instituições de ensino superior. E, portanto, este equilíbrio entre diferentes instituições e a capacidade de formação e de empregar é aquilo que temos que ir percebendo ao longo do tempo e será sempre uma questão crítica em política científica face aos recursos públicos, certamente nacionais e europeus, que são conseguidos. Em relação às questões críticas que levantou dos estudantes do ensino superior, de facto, os números recentes do primeiro trimestre mostram que houve um aumento de 4% do número de bolseiros. Devo dizer, naturalmente, associado ao aumento do número de estudantes, mas também foi um resultado claro da ação de política conduzida através da alteração em sede do Orçamento de Estado de 2021 para se aumentar o limite de elegibilidade das bolsas. Portanto, não é um puro aumento face ao número de aumento dos estudantes, mas é o resultado de várias ações de política pública para reforçar a ação social escolar e, por isso, associadas ao alargamento da base social do ensino superior. O que disse tem toda a razão. De facto, os auxílios de emergência são poucos, por um que seja, são importantes e, portanto, é importante mantermos essa linha, mas, efetivamente, é uma linha que tem tido pouco recurso. Penso que, muitas vezes, as pessoas os estudantes que precisam ou não recorrem ou, efetivamente, não precisam. E, por isso, não substitui, não deve ser única e temos alertado as instituições de ensino superior para aquilo que é a característica da ação social no ensino superior, que é os efeitos de proximidade dos serviços de ação social, a proximidade com os próprios estudantes. E, por isso, também lançámos, com as associações de estudantes, um movimento solidário, aquilo que chamamos o Transforma Portugal,
com microfinanciamento para projetos de apoio solidário aos estudantes, entre eles e aos estudantes com as comunidades mais vulneráveis. E, portanto, mais uma vez, é da diversificação das situações que se pode efetivamente ter um ambiente mais saudável e adequado sempre no ensino superior, como aquele que temos conseguido estimular. Uma observação final sobre a questão do ensino presencial. Claro que penso que está demonstrado em Portugal e do mundo que não há nada que substitua o ensino presencial, mas que também é claro que a adaptação rápida do ensino superior a sistemas à distância veio facilitar muito a adoção de sistemas híbridos que estão perfeitamente enquadrados no regime legal português. Um grau à distância não é um grau que seja dado em sistema híbrido. E, por isso, hoje as instituições têm adequado a sua oferta no quadro daquilo que é a acreditação dos cursos e que possibilita claramente a adoção do sistema híbrido no quadro que é a autonomia das instituições de ensino superior para definirem o seu currículo. E por isso a nossa recomendação é clara, é da adoção do sistema presencial no quadro daquilo que é a responsabilidade das instituições de perceberem a continuação ou não de algumas atividades, nomeadamente aulas teóricas, em regime à distância. Muito obrigado.